Estamos sim, Fábio. Estou começando a gravar a sessão, tá? Tá ótimo. Eu tirei o som do chat aqui, mas estou ouvindo. Vamos lá. Ah, derrubou, né? Deixa eu tirar isso de novo. Bom, meu nome é Fábio, eu sou aluno do quinto ano, do quinto período, aliás, de psicologia, de Botafogo à noite. Sou um dos coordenadores do CAPI e a gente está promovendo esse encontro hoje porque é muito importante não deixar passar em branco essa data do dia 27 de agosto. É importante para a gente, enquanto psicólogo, é a data que a gente foi regulamentado enquanto carreira. E normalmente a gente usa esse período para fazer a semana de psicologia, mas efetivamente por conta desse momento de exceção mesmo, do semestre está começando um pouquinho mais tarde, a gente está empurrando a semana de engenharia para daqui a algumas poucas semanas, e resolveu fazer Engenharia. Você falou engenharia. Vou explicar para o Fábio. Eu sou engenheiro e fazia semana de engenharia na minha época, mas vamos lá. A semana de psicologia... Mas enfim, voltando. Tudo bem, Fábio, já está em casa. Vamos lá. Não, estamos. Mas eu tinha certeza. É engraçado. Um pouquinho antes eu tinha certeza que eu ia falar semana de engenharia em algum momento. Mas vamos lá. Eu queria primeiro agradecer a instituição, agradecer muito a parceria que a gente tem com a coordenação do curso. É importantíssimo como a gente consegue se ajudar e ajudar os outros quando tem boas intenções. Isso tem muito. Queria agradecer muito às professoras e professores que nos respondem com tanta bondade e vontade quando a gente traz essas demandas de participação em eventos ou de grupos de estudo e outras coisas mais. Quero agradecer também os alunos todos que estão aí. Estou vendo vários nomes de vários colegas meus pessoais, sim, gente que estuda na minha turma, ou outros que eu já encontrei em algum momento, outros que ainda não. Queria aproveitar para falar que o CAPI é um órgão discente de alunos feitos para alunos, então a gente sempre precisa de ajuda, e se vocês nos procurarem, a gente sempre vai ter alguma coisa para fazer, principalmente agora chegando a Semana de Psicologia. É legal participar, é legal integrar, é legal estar junto nessas instâncias da instituição. As professoras que vão participar hoje conosco, eu não preparei nenhuma apresentação, elas meio que dispensam isso, estão na casa há bastante tempo. Professora Thaís, professora Melissa e professora Roberta. Já tive o prazer de ter aulas com elas e continuo tendo com algumas. E, efetivamente, a gente preparou hoje um debate, um painel para conversar sobre a psicologia nesse momento de exceção. E aí a gente trouxe dois conceitos para essa conversa, né, que é a exceção, efetivamente, e o atravessamento que nos atravessa. Eu confesso que não faz muito que eu parei de usar a expressão através de e substituir por intermédio de, para começar a entender que o atravessamento é o que nos chega, é o que passa por nós. E efetivamente o que eu queria dizer é que a exceção é algo que não é usual, né? não é corriqueiro. A exceção é algo que o nosso comodismo tende a repelir. A exceção também é algo que muitas vezes a gente nem quer enfrentar porque nos tira de zonas de conforto, né? Mas eu acho que só aprendendo efetivamente com a exceção, tanto política quanto sanitária, ou como qualquer outra, é que a gente vai poder construir um futuro melhor para nós.
E não tem como não estar tratando disso nesse momento. Então, efetivamente, vou passar a palavra para a professora Thais, que vai começar, e aí a gente vai vendo o que dá. Obrigado por todos que estão aí. Olá, pessoal, tudo bom? E é um prazer a gente estar aqui. E apesar de estarmos cada um em seu computador, permanecemos juntos, né? Eu acho que isso é bem importante. Fábio, só assim para eu me regular um pouquinho e você não ficar estendendo assim o seu pé embaixo da mesa para chutar minha canela. Quanto tempo eu tenho, mais ou menos? Uns 20. Tá, só para eu me regular aqui, que falo muito, né, gente? Então, bom, primeiro, já que é uma hora de Thaís, não, gente, calma, também não exagera. Bom, já que eu estou abrindo, eu vou pedir assim licença por alguns segundos só para eu fazer uma leitura muito rápida de um trechinho de um poema, para a gente abrir esse momento, né, desse dia tão importante para nós. É o seguinte: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Esse poema é um trecho do poema Mãos Dadas, de Carlos Drummond de Andrade. E acho que ele representa bastante o momento que a gente está vivendo agora. São tempos difíceis, de exceção, como o Fábio falou. Eu diria próximo àquilo que estudamos em psicologia de emergências e desastres. E sim, Roberto, sim. E acho que o mais importante nesse momento é a gente entender que pelo coletivo, né, para o coletivo e com o coletivo, a gente consegue muitas saídas, muitas formas, é, muitas, muitas soluções, ou talvez não, ou simplesmente o acolhimento da gente estar juntos, né, nesse momento. E eu acho que as mãos dadas significam mais do que realmente essa, essa pegada, né, física. Ela vai muito mais além. É esse olhar do coletivo, que, que aí sim, né, vai dimensionando nas nossas casas, nas nossas dimensões profissionais, sociais, né, e, enfim, que se expanda, né, de uma forma empática, de uma forma solidária. Então, assim, é só uma pequena mensagem pelo dia de hoje a todos nós e todos vocês, também alunos, que, afinal de contas, já podem ir se apropriando aí desse dia também, que vocês já são um pedacinho já estão em formação, já estão desenvolvendo, né, esse psicólogo, que, enfim, vocês estão se formando. Então, é isso, essa rede de apoio, Márcia. Mas vamos lá, né? Então, falo muito, mas a gente vai falar então sobre esse momento para a psicologia e algumas, né? Todas, impossível falar hoje, mas algumas questões que nos atravessam em algumas áreas de atuação, né? Então, eu vou falar um pouquinho da área clínica, né, primeiro. Se der tempo, falo um pouquinho também de ações, onde eu também trabalho na parte mais comunitária, mas tentar assim, ser o mais breve possível para levantar alguns pontos importantes.
como eu falei aqui a princípio, né, acho que esse momento que nós vivemos, tecnicamente falando, a gente vive um momento de emergência, de urgência de muitas coisas. A crise de saúde, né, nos traz várias outras repercussões que a gente vivencia, né, que está vivenciando, acaba desvelando também, né, muitas questões de ordem financeira, econômica, política, enfim, né? E claro que todo esse conjunto, toda essa conjuntura tem um impacto na saúde de uma forma mais ampla e fundamentalmente na saúde mental. Então, algumas organizações, algumas associações ligadas à saúde mental têm falado um pouco sobre essa pandemia, né, de transtornos mentais que está acontecendo nesse momento junto, né, e com né, enfim, a pandemia do Covid. Então, em termos de clínica, né, eu acho que esse momento que vivemos com o distanciamento social, né, com também toda essa repercussão desse contexto que o tempo inteiro, né, tem questões que influenciam nossa vida cotidiana, as nossas relações de trabalho, que a Roberta vai falar já já, né, enfim, as nossas relações sociais, nossas relações intrafamiliares, todo esse conjunto de coisas, fora a sensação de medo, de incerteza, enfim, vários lutos que vivenciamos nesse período fazem com que a clínica também tenha que ser repensada, né? E repensada por quê? Porque nesse momento onde estamos distanciados, todos esses fatores juntos e ao mesmo tempo fazem com que a gente questione algumas questões técnicas mesmo, questões de setting terapêutico, questões do próprio enquadramento clínico, né? Algumas abordagens que têm toda a sua técnica calcada principalmente, né, num setting muito específico, muitas vezes tentando, né, de alguma forma estar presente, né, estar ali servindo, né, a prática profissional e como fazer, né, diante de tantos obstáculos, tantas impossibilidades muitas vezes, né? O atendimento remoto é uma realidade que já acontecia em termos de atendimento clínico, mas a gente sabe que não chega a todos, né? Não chega a todos e não chega com qualidade. A questão do distanciamento trouxe a parte de atendimento remoto outras questões de sigilo e de confidencialidade, né? As pessoas trancadas em suas casas, ou pelo menos a maior parte do tempo mais dentro de casa, não podem ir aos consultórios muitas vezes, estão impossibilitadas, e dentro de casa dividindo tempo e espaço com a família, com crianças, né? Então, na realidade, a gente, ao mesmo tempo que essas necessidades, essa demanda de atendimento acontece, né, ainda, a gente também tem todos esses fatores influenciando e muitas vezes criando esses obstáculos e nos desafiando mesmo a repensar todo esse contexto da clínica, né? Então, é, é, eu gosto de falar sobre isso porque a gente simplesmente fala assim, mas nós temos os atendimentos na clínica remotos, mas também tem as suas questões, né? Alguns pacientes, clientes, não tem como
nós chegarmos com esse atendimento remoto? Por impossibilidade, como eu falei, né, de dentro de casa, outros com a inabilidade do uso da tecnologia e outros ainda por não ter esse recurso. Então, a criatividade nos ajuda bastante, mas fundamentalmente é a gente conseguir entender que a clínica é muito mais do que estarmos entre quatro paredes. É a gente entender que a clínica ela tem um campo muito mais ampliado do que a gente aprende e dentro dos nossos estágios a gente pratica, né? É essa possibilidade de chegar, é a possibilidade de usar o telefone, né? As ligações, de alguma forma estar por mensagens ou por computadores ou presencialmente, mas de uma forma ainda desconstruída mesmo, né, em termos desse setting terapêutico. Então, eu acho que o grande desafio da clínica foi justamente nós profissionais entendermos que não dá para ter esse rigor, esse enquadramento, esse muitas vezes técnicas totalmente voltadas e fundamentadas apenas nisso. A pandemia nos trouxe uma outra situação, né? E que chegar a essas pessoas que demandam esse atendimento é bem complicado. Enfim, eu não sei nem. Eu espero que o Fábio esteja contando o tempo, porque senão aqui eu vou, vou falando. Mas eu não queria muito que ficasse só palestra, não. Não sei se dá para a gente fazer tipo uma interação, algumas perguntas, enfim, né? Mas se vocês forem colocando algumas questões aqui no chat, eu ainda vou falando aqui e vou costurando. Mas, e se não falar, eu vou direto até o Fábio me cortar o som. Então, bom, diga, Eliana. Oi, Thaís, tá Tudo boa? bom, minha querida? Tudo Saudade. bem? Hum. Então, queria te perguntar uma coisa bem prática. Na clínica online, para você, psicóloga, você atendendo fica muito mais cansativo e perde um pouco esse olho no olho, porque quando a gente fala olhando para a tela, a gente olha para a tela, a gente não olha para a câmera. Então, fica um delay aí no olhar, né? Por exemplo, agora eu estou olhando para a câmera, Olhou e entendeu? parou. Quando eu Sim, estou olhando para a tela. sim. Ai, Então, pegou alguma coisa? peguei sim. Então, sim, há diferenças, né? A gente costuma falar, porque, claro que na psicologia a gente tem essa questão de estar presente, né? Que é fundamental. Por isso que o nosso curso ele é presencial, ele tem que ser, não é verdade? Mas a gente falar sobre essa perda, né, em termos de contato, de olhar, de uma expressão do corpo, sim, né, a gente perde todos os detalhes da presencialidade, além do que é muito mais acolhedor essa presença física, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso falar principalmente em relação a esse momento que a gente está vivendo agora, como se fosse algo de menos, né? De menor valor, porque hoje a gente sabe, por conta de tanta demanda que temos de pessoas que precisam de atendimento, que o fato de muitas vezes escutar a voz de alguém, mesmo que a imagem não saia, ela já é um acolhimento, ela já é uma intervenção, ela já pode ter um significado aí outro terapêutico, né? Então,
sim, há características que são diferentes, e por isso que também é uma desconstrução da clínica, né? Da gente entender também o quanto também tem o seu valor e a sua importância, e principalmente nesse momento que estamos agora. Imagine se a gente não tivesse essa possibilidade. Estaríamos isolados e no auge da pandemia, no início, inclusive, estaríamos completamente sem contato com esses pacientes. Então, a questão é chegar, né? Ela perguntou se ficava cansativo. Sim, é bem cansativo, né? E eu acho que a gente está experimentando isso. Mas eu acho que não é a questão apenas do cansaço por conta de ser online. Eu acho que também a gente está experimentando agora uma exaustão devido a todos esses fatores que pesam nesse momento que estamos vivendo, né? Nós tivemos uma passagem de um trabalho presencial para o remoto, fundamentalmente virou, digamos, remoto, aqueles que não tinham que sair, veja bem, né? Falando apenas desse trabalho remoto. Além disso, nós temos também os vários fatores que passamos enquanto, né, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto, enfim, nossas atribuições, nossas funções sociais, nossos papéis, né? Então, e toda essa aura de incerteza, de medo, de saúde, de risco de saúde, então se torna muito mais cansativo também por conta de todas essas influências, não é? E fora as questões que vão nos atravessar o tempo inteiro e que aí não são aspectos que são da pandemia, mas que são aspectos sempre presentes na nossa sociedade, né? Em todo o nosso sistema, que são questões ligadas à diversidade, ao racismo e várias outras questões que nos atravessam e que nesse momento onde nós vivemos uma situação de estresse agudo, fazem com que todas essas questões estejam muito mais sensibilizadas, muito mais, vamos dizer assim, mais conscientes, mais ali desveladas, né? Então, são muitas coisas que nos cerceiam e que nos atravessam e que nos pesam, e por isso estarmos aqui também nessa atividade diferente, que também demanda funções cognitivas diferentes, num trabalho remoto, acaba sendo mais exaustivo do que aquilo que estávamos acostumados, né? A Júlia quer falar alguma coisa, Júlia? Perguntar? Eu diria só que as perguntas fossem bem objetivas, assim, para que a gente, né, faça um bate-papo, mas que eu não extrapole o tempo, porque vocês já viram que eu tenho fama de falar muito. E está esgotando. Eu sei disso, eu sei. Bom, acho que não perguntaram. Oi, Oi. desculpa, levantei a mão, mas ninguém viu. Meu nome é Sofia. Eu tenho uma dúvida, que eu estou começando o estágio no SPA agora, em clínica, e eu acho que não tem possibilidade de aprender a clínica, porque você estava falando da questão do olhar e tudo mais, né, que só a voz é suficiente, mas para aprender as corporais, né, como a pessoa está ali, identificar várias pistas, né, eu acho que não é possível, principalmente para um psicólogo novo, que está aprendendo agora, pegar tudo isso. Queria sua opinião sobre isso. Sim, eu não falei que só isso é só isso que é suficiente. Eu falo que a gente não pode desmerecer todas essas possibilidades, porque nós iniciamos falando desse regime de exceção, né, de urgência que estamos vivendo. Então, nesse momento,
a gente precisa perceber que, sim, né, não podemos estar presencialmente. E o que faremos? Não estaremos, né? Como o Fábio colocou, é uma mudança de paradigma aí, né? Então, como que a gente vai fazer? A presencialidade ela é fundamental na nossa formação e é fundamental para a nossa atuação. Mas esse momento nos trouxe justamente essa questão que se colocou de forma muito contundente na clínica. Como fazer se nós não podemos chegar? Como fazer se eu estou isolada, os meus pacientes, clientes estão também isolados, muitas vezes são grupos de risco, e como chegar até eles se eles estão precisando, eles estão querendo, eles demandam isso, não é? Então, a questão é justamente a gente entender que existem muitas possibilidades, que com certeza não são as ideais, mas dentro do que a gente vive na pandemia, ainda hoje, a gente tem que repensar o que é possível. Então, acho que a gente entender dentro da psicologia o que é possível para que a gente consiga chegar e consiga fazer minimamente, com qualidade, né, aquilo que a gente se propõe, nós não podemos minimizar, a gente não pode desconsiderar, certo? Tá ótimo, muito obrigada. Nada, querido. Thaís, sem querer interrompendo. Chutou minha canela, gente. Hoje é bom que não é um dia para a gente esgotar assunto, é um dia para a gente fazer provocações, né? Eu acho que aí fica gostoso, inclusive, até para ter continuações. Exato, eu quis levantar, eu só levantei a bola. Vamos cortar na Semana da Psicologia, gente. Até porque a gente está construindo tudo isso. Não há nada pronto, não tem um caminho pronto. A gente não esperava passar por isso. Quando eu comentei até que a questão da mudança de paradigma, eu vejo muito isso, né? Enquanto a gente antes se preocupava com a postura corporal do cliente, paciente, agora a gente já dá uma atenção especial ao olhar a forma como o cabelo está arrumado ou não arrumado, a forma como ele está se comportando, né? Enfim, já ouvi relatos de cliente que foi lavar a louça enquanto estava fazendo a sessão de terapia. Questões que vão trazer muito da realidade dele também, que não são mais aquela que ele não conseguia demonstrar quando estava no consultório, né? Porque no consultório também há uma limitação, é isso que a gente... por isso é uma mudança de paradigma. A gente deixa de ter determinadas coisas para ter muitas outras que a gente antes não tinha. Não tinha. Né? Enfim, também eu não vou gastar o tempo aqui de você. Obrigado, viu, Thaís? Se você puder ficar com a gente até o final, eu sei que você tem aula às 6h20, eu acho que a gente vai acabar passando um pouco, mas a ideia é tentar terminar para todo mundo ir para a aula depois. Uma parte da turma está até aqui, a gente negocia uns 10 minutos. Então tá ótimo, melhor ainda. Professora Roberta, acho que já está de prontidão. Estou aqui, Fábio. Vocês me ouvem? Oi? Ouvimos sim. Professora, vamos lá. Sim. Estou abrindo aqui a minha câmera, não sei se já estou conseguindo me visualizar. Tá com a bola. Muito obrigado por ter topado essa loucura de última hora, tá? Imagina. Como a Thaís falou, estamos todos de mãos dadas. Obrigado. Oi, pessoal, muito boa tarde. Quero agradecer imensamente aí o convite do Fábio e da Tássia, né, pela CAP, que trouxe essa oportunidade de a gente trocar um pouco aqui com vocês nesse dia de hoje tão importante para a gente, tão significativo para a nossa profissão. Falar um pouco dos atravessamentos que a gente vem vivendo nesse cenário que a gente está hoje, muito relacionado com aquilo que a gente vem atuando, né? A minha área é uma área da psicologia organizacional e do trabalho. A gente vivencia situações hoje, e eu tenho certeza que todos vocês estão vivenciando, que estão muito relacionadas com essa necessidade que o Fábio até comentou agora, né? Dessa mudança de paradigmas. Então, pensando nisso,
eu queria trazer para vocês aqui algumas situações do que a gente vem vivenciando no campo da psicologia organizacional do trabalho nesse período, e trazer também assim um pouco de provocação para que a gente possa pensar do ponto de vista da nossa atuação enquanto profissional, mais a gente pode aprimorar para entregar melhor, para atender melhor, para promover melhor bem-estar para as pessoas dentro das organizações, e o quanto é importante o nosso papel e a nossa presença dentro de um cenário corporativo. Alguns meses, na verdade, eu vi uma publicação nas redes sociais que falava assim: quem não está emocionalmente exausto não entendeu nada de março até agora. E, de fato, quando a gente vai pensar nesse cenário, é muito exaustivo. A gente vive hoje algo diferenciado. Relacionando isso com o trabalho, a gente vive um cenário que é uma quebra de paradigma gigantesca, porque a nossa cultura, enquanto brasileiros, relacionada com o trabalho, sempre foi as pessoas produzem de trabalho. Então, a gente sabe que você chega às 9 da manhã e fica até às 18 horas, independente das pessoas terem ideia do que você está produzindo, para as pessoas que estão ali, você está trabalhando, você está empenhado. E, de repente, eles não podiam mais ir para os seus locais de trabalho. E aí a gente entrou numa onda de lotar as redes sociais de imagens, de vídeos, de informações a respeito do quanto a gente estava trabalhando. A segunda reunião do dia, a terceira reunião do dia, grupo de estudo para isso, atividades assim, assado. Então, a gente entrou num momento de cobrança de produtividade muito significativo. Primeiro porque a gente precisou se acostumar, as pessoas precisaram se acostumar a mostrar para os seus empregadores que o fato de não estarem ali no ambiente do trabalho não significa que não estavam produzindo. E se a gente for parar para pensar, muitas pessoas produziram muito mais e estão produzindo muito mais nas condições que a gente trabalha hoje do que quando a gente está presencialmente no nosso local de trabalho. Por uma série de fatores, por conta, inclusive, da facilidade que a gente tem de acesso. Outro dia eu escrevi um post falando exatamente sobre isso. Nunca foi tão rápido a gente sair de uma sala de reunião e entrar em outra. Antes a gente esperava as pessoas para começar a reunião, agora a gente já está na reunião quando ela começa. O medo desesperador de errar os botões do microfone e da câmera. Então a gente começou a aprender outras coisas. E aí esse ponto que o Fábio trouxe do paradigma me traz uma visão muito importante para a gente refletir, e aí essa reflexão eu quero deixar para vocês, que a gente começou a descobrir que a gente tem algumas vulnerabilidades e a gente precisa se abraçar, assim, se envolver com essas vulnerabilidades, porque elas precisam passar a ser oportunidades de crescimento e desenvolvimento para a gente. Pensar diferente daquilo que a gente habitualmente pensa, realizar diferente daquilo que a gente habitualmente realiza, é sempre uma grande oportunidade de crescimento. Então, esse é um ponto assim, que eu gostaria de trazer para a gente pensar, a gente refletir e ter um pouco dessa percepção do nosso papel enquanto psicólogo. Aí a gente tem uma outra questão dentro do ambiente organizacional, todo o processo de mudança, e aí quando a gente fala de comportamento organizacional, gestão de mudança, a gente vê muito nas organizações esse cenário em que as pessoas precisam estar envolvidas, em que aquela mudança precisa ser muito bem comunicada, as pessoas precisam estar comprometidas com aquela mudança. Existe uma necessidade de que as pessoas tenham total entendimento de por que aquela mudança está acontecendo e para onde essa mudança vai levar a organização e as pessoas que estão ali. Naturalmente, os seres humanos eles têm muita dificuldade de lidar com aquilo que a gente não tem controle. Essa é uma característica específica das pessoas no contexto de gestão de mudanças. Então, acho que o primeiro momento de toda essa situação é essa sensação que a gente tem e que muitas vezes a gente observa nas pessoas, que causa uma certa angústia ou incômodo,
que está relacionado com o que vai acontecer depois. Né? Porque a gente sabe que a gente consegue vivenciar alguns momentos e passar por situações porque a gente entende que aquele período é para isso, porque alguma coisa à frente vai acontecer. Mas a gente está hoje num cenário que a gente não sabe quando vai ser o próximo momento. Né? Quando a gente vai chegar nessa outra situação. Então, esse movimento vem trazendo para a gente uma certa dificuldade para a gente entender esses processos. E, às vezes, as mudanças elas vão acontecendo e a gente vai precisando se adaptar a elas. Né? A produtividade e a adaptação à mudança trouxe para a gente uma grande dificuldade para algumas pessoas. Duas grandes dificuldades, né? Vamos separar aqui para ficar didaticamente melhor de falar. A primeira delas é que todo mundo começou a falar, nossa, que maravilha trabalhar em home office. Home office é escritório em casa, não é casa no trabalho. Né? Então, a gente começou a observar, por exemplo, que algumas pessoas começaram a adoecer do ponto de trabalho, não só do ponto de vista da saúde mental, mas também da saúde física, em função da falta de condição. Então, botar o seu notebook na mesa da sala de jantar para trabalhar, isso não é home office. Home office é você ter um espaço, como se fosse um escritório, dentro da sua casa, para que você possa trabalhar com condições ergonômicas, com condições saudáveis, com condições de produção, sem que isso afete a sua saúde de uma maneira geral. Além disso, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de observar, houve um e-mail que o CEO da Natura encaminhou para todos os seus colaboradores, dizendo, reservando na agenda deles, né, porque os nossos e-mails corporativos a gente tem a possibilidade de marcar o evento e bloquear a agenda daquela pessoa que a gente convida para o evento com a gente. Então ele mandou um convite para todos os colaboradores para reunião com ele todos os dias, no horário do almoço. E nesse ele diz, é difícil você receber um e-mail assim, né, do presidente para um convite em cima da hora e num horário como esse, mas é proposital. É para que qualquer outra pessoa que queira marcar alguma coisa, observem que a agenda de vocês está bloqueada nesse período. Que é importante que você almoce com a sua família, que você tenha esse momento para você, que você possa preparar o seu almoço, que você possa aproveitar esse momento na sua casa com a sua família. E aí, então, a gente começa a observar que algumas pessoas e algumas empresas, né, têm essa facilidade ou essa dificuldade muito relacionada com o quanto que eu preciso me envolver no meu trabalho se eu estou em casa. E aí, a Thaís até comentou, a gente tem outros papéis, né? Então, pai, é mãe, é irmã, é tio, a gente tem outras responsabilidades, a gente precisa cumprir com elas e a gente também precisa trabalhar. Esse primeiro momento foi um momento de muita dificuldade, da gente conseguir adaptar e ajustar as entregas para o nosso trabalho e a nossa vida pessoal. Né? Então, muitas pessoas falam assim, agora eu estou trabalhando até 11 horas da noite, tem dia que eu nem almoço. Né? E não pode ser assim, a gente precisa fazer a nossa organização, a gente precisa ter o nosso tempo dedicado que a gente precisa fazer. A gente precisa ter um momento de fazer aquilo que a gente que traz prazer para a gente, que deixa a gente com mais vontade de continuar. A gente precisa ter um momento que a gente faz nada, né? Porque é importante. A gente precisa organizar e administrar a nossa vida nesse ponto de vista. E aí muitas empresas começaram a mudar um pouco a sua cultura organizacional em função desse cenário que a gente está vivendo. Tem muitas que já decidiram que não voltam mais para uma vida de trabalho presencial. Então, vai ser remoto daqui para frente, vai ser home office daqui para frente. Né? E quanto mais isso vai acontecendo, mais elas vão pensando em trazer bem-estar para essas pessoas, reconhecer essas pessoas que estão trabalhando, enviar cestas de café da manhã, enviar alguma coisa para o colaborador no momento em que se comemora uma data específica. Então, os processos eles começaram a acontecer de uma maneira diferenciada e eles vêm trazendo para a gente um ganho
onde nós, profissionais, e aí eu não estou mais falando, não estou me colocando aqui na posição da psicologia, mas enquanto colaborador, né, nós temos hoje uma autonomia da nossa vida que a gente não está acostumado a ter no ambiente organizacional. Então, a dificuldade que a gente tem hoje de desenhar esses horários, acertar esses limites, organizar as nossas agendas, contribuir, né, para a entrega do nosso trabalho e para a nossa vida pessoal, tem sido exigido da gente. E eu acho que esse é o momento onde nós, enquanto psicólogos, precisamos apoiar os colaboradores, desenvolver trabalhos com eles relacionados com esse tipo de entrega, né, com esse tipo de comportamento. Eu tenho alguns clientes da consultoria que me pedem treinamentos relacionados a fit cultural, treinamento relacionado com gestão de mudança, engajamento dessas pessoas. Então, não existe um momento onde as coisas vão estar ok, porque a gente está dinâmico, a gente tem um processo dinâmico de mudança e de realização e execução que muda frequentemente. E quanto mais a gente se adequa a esse cenário, ou quanto mais a gente busca ferramentas para apoiar a gente, melhor. Né? A gente observa que algumas pessoas se utilizam das suas capacidades de enfrentamento para lidar com as situações do dia a dia e elas conseguem sair dessas situações com uma certa tranquilidade, mas tem outras pessoas que estão submetidas a essa mesma situação e não conseguem lidar com elas, e não têm essa capacidade de enfrentamento ou não têm a capacidade de se utilizar das suas ferramentas de enfrentamento para lidar com a situação. E aí elas, de fato, acabam adoecendo. Então, o nosso olhar para as pessoas, né, na psicologia organizacional do trabalho, principalmente a psicologia do trabalho, está muito ligado com o bem-estar das pessoas que estão dentro daquela organização. E aí a gente precisa fazer essa conexão, né, entre como que a empresa tem e lida com essa percepção com seus colaboradores e como os colaboradores estão percebendo. Então, para que haja esse match, né, precisa existir alguém ali no meio que conheça o comportamento das pessoas, que conheça como é que esses processos acontecem, que tenha competência, e aí do ponto de vista, né, do conhecimento da habilidade da atitude mesmo, um conceito fundamental, para levar para esse empregador o que é necessário ser ajustado e para trazer esse colaborador para esse cenário de melhor adaptação e bem-estar. Então, são algumas provocações que eu quis trazer aqui para vocês. Eu acho que a gente tem muito que falar, né, sobre a psicologia do trabalho, a gente tem muito que falar sobre a nossa vida profissional, né? A clínica com uma outra demanda, um outro cenário, e outras profissões, né? E muitas vezes as pessoas estão entendendo que essa necessidade de seguir e talvez reavaliar tudo que estava acontecendo naquele momento está trazendo para elas outras oportunidades, né? Eu falo com uma certa frequência de uma palavra que para mim é uma palavra que significa a quarentena, que é reinventar. As pessoas estão se reinventando, mas muitas delas ainda não sabem exatamente quais são as suas habilidades, qual é o seu potencial, para que elas possam, de alguma forma, dar o passo adiante. Né? A gente sempre ficou muito agarrado naquilo que a gente habitualmente vinha fazendo. E a gente tem autonomia para levar a vida da gente para onde a gente quiser, principalmente a nossa vida profissional. Então, sejamos cada vez mais protagonistas da nossa carreira e possamos, como psicólogo do trabalho, ajudar as pessoas a encontrar nesse protagonismo um bem-estar que elas têm a necessidade de desenvolver no seu ambiente de trabalho e na sua vida de uma maneira geral. E aí, perguntas, eu vou abrir aqui o chat, não sei se vocês fizeram alguma pergunta, querem perguntar alguma coisa. E só um overview aqui para a gente poder, Fábio, não me interromper, significa que eu estou ok mais ou menos, né, Fábio, com o tempo, eu acho, porque eu também estou cuidando um pouco dele aqui. Está caminhando bem, né? Que bom. Eu vou até aproveitar, já que você abriu
a pergunta, porque eu vou fazer uma provocação também. Quando a gente começou a quarentena e começou a ouvir... Na verdade, eu primeiro vou fazer uma observação na sua fala, porque a questão do home office também tem um outro agravante, né? A gente escolhe estar em home office e a gente foi colocado dessa vez, foi Sim. meio que jogado, né? E jogado numa situação, inclusive, que a gente não... E a gente não se preparou. Exatamente, a gente veio para essa situação sem saber quanto tempo ele ia durar. Então, efetivamente, a gente ficou meio improvisado, sem uma luz adequada, sem uma condição melhorada, porque não sabia quanto tempo o negócio ia durar. Né? Sentando em cadeiras que não eram confortáveis, numa situação, por vezes, angustiante. Mas desde lá do começo da pandemia, quando a gente começou a tratar essa questão de novo normal, quando eles começaram a tratar esse termo, new normal, né? Ele me irritava um pouco, porque era muito uma questão de dizer que no futuro a gente vai dar todo mundo de máscara na rua, no futuro vai estar todo mundo lavando a mão o tempo todo, e não é, no meu ponto de vista. E aí eu ressignifiquei isso muito para entender que o novo normal é a minha perspectiva pessoal do que eu fazia antes e que agora eu não quero mais fazer assim. O que eu praticava no meu dia a dia é totalmente subjetivo, é de cada um de nós, assim, né? O que eu fazia e que eu descobri nesse momento que não me dá prazer nenhum, não é disso que eu estou sentindo falta. Daí vem outras questões todas de como a gente vai se comportar em sociedade mesmo. Perfeito, exatamente. Corrobora exatamente com o que eu estava trazendo sobre o tanto de autonomia que a gente tem da nossa vida profissional agora, né? É essa reinvenção, é essa ressignificação, é esse novo entendimento, né? Tem algumas questões aqui, muitas pessoas se descobriram, tem gente que não tem estrutura boa em casa para fazer home office, exatamente. Escritório em casa não é para todos, afeta ainda mais as crianças pequenas. Ainda tem essa questão, né, Sofia? Assim, como o Fábio até trouxe, a gente foi colocado nessa posição de trabalhar de casa. Ninguém perguntou para a gente assim, você tem condições de trabalhar em casa e deixar os seus filhos em algum lugar, né, que você possa... Não, então assim, as nossas reuniões de trabalho, elas têm cachorros latindo no fundo, elas têm crianças gritando, elas têm o vizinho reclamando. Outro dia alguém colocou na publicação do LinkedIn coisas que eu descobri porque eu trabalho em casa. Existe ainda o carro do ovo que passa aqui na minha rua, coisa que ele não conseguiu ouvir porque ele estava no trabalho. E toda vez que ele passa, eu tenho que botar o microfone no mudo. Então, assim, quantas coisas, né, a gente tem que fazer ou precisou se adequar, né, nesse cenário, porque a gente não tem outra opção. E a vida, ela continuou, né? As nossas obrigações, os nossos papéis, aquilo que a gente precisa realizar. Então, a gente não tem exatamente como fazer diferente desse cenário. E a gente precisa se ajustar. Algumas profissões, como a prestação de serviço, não existe como... Pois é, Márcia, existem algumas que precisam se adequar, né, num cenário diferenciado. Existem algumas pesquisas que falam sobre essa adaptação, né, ao cenário online, vamos dizer assim, né, de compras online, de serviços online, as empresas se ajustando e se adaptando, né, pesquisas relacionadas com o comportamento do consumidor em relação a esse cenário. Então, são profissões, algumas vão precisar se ajustar e se adequar, outras vão deixar de existir, porque não vão caber num cenário onde a gente não tenha essa flexibilidade de que elas aconteçam de maneira virtual, né? E cada vez mais a gente vai seguindo para esse caminho onde, se a gente não se adequa e não se adapta, a gente não consegue entregar. Eu não vejo assim um novo normal. Acho que não tem um novo normal. Nunca vai existir novo. Porque o que é normal, né? Então, assim, sempre é um normal em função da situação que a gente vive. Né? Agora, no novo normal, a gente vai fazer isso. As pessoas não predizem seus comportamentos, as pessoas não preveem seus comportamentos, elas não definem os seus comportamentos. E as empresas também trabalham dessa forma. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos fazer. Então, nunca se falou tanto em gestão de mudança dentro da empresa, em adequação dos colaboradores, né? Em engajamento dessas pessoas.
mas precisa ser algo de mão dupla, né? Não adianta só querer que o colaborador se envolva, entregue, se a empresa também não está pensando nesse lado, nessa possibilidade, nesse envolvimento, né? Isso é um cenário bastante presente hoje no ambiente corporativo. Muita gente não teve oportunidade de trabalhar em casa, teve que sair para trabalhar com medo de segurança. Sim, Patrícia, isso tudo é um cenário que dificulta a gente. E algumas pessoas não têm opção, elas precisam trabalhar, elas não podem deixar de trabalhar. Né? E algumas têm essa necessidade e vão precisar ir e não podem deixar de ir. E o que a gente faz, né? Como é que a gente trata com essas pessoas, como é que a gente envolve esse colaborador, como é que a gente dá um suporte para ele dentro do ambiente organizacional e até faz encaminhamentos quando é necessário para um atendimento clínico, porque existe muitas vezes essa necessidade e a gente, enquanto psicólogo dentro das empresas, a gente não pode trabalhar fazendo atendimento, então a gente precisa encaminhar para algum colega da área clínica. Então, não é uma coisa simples, a gente tem tido muitas pessoas adoecendo nesse período, no ponto de vista do que a gente conhece das doenças mais prevalentes no ambiente de trabalho. Então, a gente tem tido pessoas com depressão, a gente tem tido muitas pessoas com burnout, né, que é o estresse oriundo o estado, né, oriundo do estresse excessivo no trabalho. A gente tem, infelizmente, vivenciado um crescimento dessas situações que até envolvem não só as questões de trabalho, mas também as questões pessoais que o indivíduo vive nesse contexto, né? E que a gente precisa ter sempre essa parceria para poder apoiar e ajustar, né, os processos e dar uma condição de bem-estar para quem está nessa condição e precisa do nosso apoio. Eu estou adorando o gostinho de quero mais que está ficando para a semana de psicologia, mas é agora que eu digo que acabou o tempo. Ótimo. É ótimo que é Então, provocação, né? Foi incrível. Isso. Obrigado. Tempo lógico de Lacan. Obrigada, Fábio. É isso aí. Vamos lá. Beijo, pessoal. Muito Muito obrigada, viu? Enfim, vamos ver se a professora Melissa já está ligando tudo. Estou por aqui. Vamos lá, Melissa. Prazer te ver também. Tá bom. Olá, boa noite. É um prazer, não preciso nem dizer, né? Mas sempre vale colocar. Muito prazer estar com vocês. Quero parabenizar o CAPI, um CAPI que tem se responsabilizado com a psicologia crítica, uma psicologia comprometida com a sociedade, né? Eu estou ansiosíssima pela semana de psicologia, tenho certeza que vai render muito aprendizado para todas e todos nós, né? Como sempre. É muito bom poder estar aqui e ouvir Roberta, ouvir Thaís, né? Fiquei aqui pensando uma série de questões depois da fala das professoras, enfim, com vontade de perguntar também e de trocar. É claro que o tempo, ele é aqui mais apertado. Eu também falo muito, Thaís. Thaís falou que fala muito, né? Eu falo a beça, tô aqui pensando, gente, Fábio, me ajuda, por favor, viu? Porque realmente eu acho que a convocação do CAPI é muito boa e dá vontade de ficar aqui a noite toda, mas sei que a gente vai ter tempo depois. Muito bom, né? Além de Fábio, Roberta, Thaís, estar aqui com tanta gente que eu já estive nas disciplinas, pessoas que eu estou conhecendo agora, né? Só rapidamente aqui nos últimos comentários, Eliana, Natália, que eu conheci ontem, Gabriela, que está aí com a gente em várias disciplinas, enfim, né? Eu acho que é aquela vontade de estar perto, né? Aquela vontade de poder dar aquele abraço no final, mas como tanto Roberta quanto Thaís colocaram, acho que esse momento aqui como um momento também de reinvenção, né? Também de criação, e que possibilita, inclusive, que muitos de nós estejamos juntos aí, 70 pessoas, numa quinta-feira, às 6h10 da noite, né? E que talvez no presencial fosse mais difícil pelos acontecimentos mesmo do nosso cotidiano. Então, vamos aproveitar essa oportunidade também, né? Que o online permite, né? Então,
Bom, eu fiquei aqui com uma série de questões quando eu recebi o convite, também quando eu vi o título do painel, né, do espaço. Fiquei muito convocada por diversos caminhos, e eu acho que uma pergunta que me tocou muito, e que eu acho que me tocou porque tem sido feita também por muitas alunas e alunos que eu tenho o prazer de compartilhar aí as salas de aula, é o que pode a psicologia nesse momento, né? Acho que muitas de nós, profissionais formadas ou mesmo alunos, têm se perguntado sobre isso num momento que, de fato, não é um momento qualquer, né? Acho que a gente tem vivido um momento que é um momento de uma pandemia seríssima. Olha quantas décadas a gente não vivia enquanto mundo, enquanto humanidade, uma pandemia, algo que, de fato, a gente não esperava em nenhum sentido, pelo menos não nós, né, cidadãos comuns, algo que, de fato, alguns estudiosos vêm apontando para que poderia acontecer há um tempo, mas eu acho que a gente, no nosso cotidiano, não estava esperando. E aqui no Brasil, a gente acompanha esse cenário também num cenário para além da pandemia, que também é muito particular e que também não começa de agora, e que eu acho que impõe sobre a psicologia uma série de desafios, né? Então, eu já começo desejando feliz dia da psicóloga e dos psicólogos, e começo falando da psicóloga, porque acho que esse também é um ponto importante da gente marcar num dia como esse, né? Eu resgatei aqui hoje mais cedo um relatório do Conselho Federal de Psicologia, que quase ninguém conhece, chamado Quem é a Psicóloga Brasileira? Não sei se vai aparecer para vocês. É um relatório de 2013, está online, vocês conseguem baixar no site do CFP, e que vai mostrar para a gente que hoje as psicólogas são 91% da categoria, né? Então a gente tem um campo aí de uma predominância feminina importante, apesar de que no dia a dia a gente vai acompanhar e vai ler uma maioria de autores homens, e mesmo vai acompanhar uma maioria de homens nas representações dos conselhos federais, profissionais, né, e etc. Então a gente começa pensando sobre isso também para pensar sobre o que é a psicologia brasileira hoje, quem são, né, as pessoas que conformam a psicologia brasileira, como a psicologia brasileira tem se apontado também em relação às questões de gênero, como também as questões de raça e classe, né, ou de renda, como eu gosto também de trazer, entendendo que toda a psicologia brasileira é majoritariamente da classe trabalhadora, mas que há divisões de renda importantes, principalmente marcadas pelas questões de gênero e de raça. Então, a gente vai ver que, pelo relatório do CFP, quase 70% das psicólogas brasileiras vão se considerar brancas, né? A gente tem aí uma diferença muito grande da sociedade em geral, onde a gente tem uma maioria de pessoas pretas e pardas. Então, a psicologia também está precisando chegar em outras pessoas, esse é um desafio nosso. Mas acho que a gente tem conseguido avançar, principalmente nos últimos anos, e aí, mais uma vez, eu quero retomar o Capi, que está muito atento para essas questões, nesses debates que envolvem isso que a gente vai chamar de interseccionalidades, né? Nesses debates que vão entender uma psicologia não mais voltada para um sujeito universal, né? Que em sua maioria a gente vai imaginar logo um homem de idade média, de classe média, heterossexual, cissexual, mas acho que a psicologia tem podido se preocupar aí, e quero mais uma vez chamar atenção para o CAPI, mas também para os outros centros acadêmicos. Eu tenho dito isso em vários espaços. Eu acho que os estudantes têm sido a categoria que hoje na psicologia mais tem trazido esses aspectos críticos, né? E tem podido pensar a sua atuação junto às minorias sexuais, minorias de gênero, enfim, uma psicologia de fato comprometida. Nem sempre foi assim, né? A gente sabe que a psicologia vem de uma tradição também, enfim, preocupante, que também já se vinculou a saberes higienistas, a valores que hierarquizavam as mulheres em detrimento dos homens, que também já afirmou, junto com determinada ciência psiquiátrica, uma inferioridade racial das pessoas consideradas não brancas. Mas isso tem sido diferente no cenário brasileiro desde a década de 60, né? E é essa psicologia que a gente quer afirmar aqui hoje.
essa psicologia, né, que foi, a gente tem hoje 58 anos de oficialização da psicologia enquanto profissão, né, ela é oficializada em 62, menos de 2 anos depois a psicologia acompanha aí um golpe militar, acompanha décadas de ditadura, né, é nesse período que a psicologia consegue, com N questões e muitas histórias que a gente não vai trazer aqui, mas é nesse contexto que a psicologia consegue avançar enquanto categoria, consegue construir um conselho federal, 8 conselhos regionais, consegue se afirmar na luta por uma reforma sanitária, uma reforma psiquiátrica, na luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes, né? E eu gosto de trazer isso porque a gente vai ver pelos números que a gente tem das pesquisas, tanto do CFP quanto de outros pesquisadores, né? Que a psicologia ela cresce tanto no que diz respeito aos cursos de formação, quanto no que diz respeito à atuação profissional a partir do final da década de 80. Então, se a gente acompanha o processo de democratização do país, é o mesmo momento histórico de crescimento da profissão da psicologia. Ao mesmo tempo, hoje, né, o próprio CFP conta isso pra gente, metade dos profissionais de psicologia brasileiros estão ligados à saúde, e isso não é à toa, eu acho que isso fala da vinculação importante da psicologia com o fortalecimento do SUS, com o fortalecimento da rede de atenção psicossocial, né? E, claro, com os fazeres na área organizacional, na área clínica particular, no SUAS, né? Mas o quanto a gente vai ver aí o aumento da psicologia, da formação, da atuação, ao mesmo tempo que a gente vê o crescimento do SUS, o crescimento da rede de atenção psicossocial e da democratização do país. Isso não é à toa, né? Isso fala de uma psicologia que acompanha a história do seu país, né? Então, quando a gente se pergunta o que pode a psicologia nesse momento, eu já respondo de antemão, pode muito como vem podendo e vem se propondo há décadas, né, no país, desde que começou a se afirmar enquanto um saber crítico, atuante, né, que como a Thaís trouxe, tenta se pensar em relação a uma clínica que se reinventa o tempo todo, que como a Roberta trouxe, essa psicologia que tenta também ouvir os sujeitos nas suas realidades de trabalho e trazer um diferencial para as condições de vida concreta dos sujeitos que ali constroem, né? Então, é dessa psicologia que a gente está falando aqui hoje. Vocês sabem que eu não deixaria de falar da saúde mental nesse processo da reforma psiquiátrica, nesse momento aí, né, em que os atendimentos online começam a se apresentar para a gente e que o sofrimento do cotidiano, a adaptação, as demandas crescem, como a Roberta trouxe, se apresentam, que também a psicologia é convocada de maneira especial, né? E aí eu fico pensando, enquanto me chegaram notícias ao longo desse tempo, de CAPSes com dificuldades, de surtos de Covid em hospitais psiquiátricos, de surtos de Covid em comunidades terapêuticas, e o quanto a psicologia foi, sem nenhum tipo de exagero, né? Depois posso mandar esses materiais para vocês. A psicologia esteve à frente das denúncias nas instituições, não sozinha, é claro, mas a psicologia tem um papel aí fundamental, tanto nas denúncias quanto na construção de alternativas, e isso agora e desde sempre, né? Desde a década de 70, a gente tem acompanhado aí a psicologia, construindo relatórios, documentários, não só problematizando, mas também construindo alternativas. Então, se hoje a gente pode falar de atenção psicossocial, de reforma psiquiátrica brasileira, isso se deve muito a uma psicologia brasileira que pôde oferecer a psicologia comunitária, que pôde oferecer conceitos como de território, de crise num sentido não individualista, mas ampliado para o social, para o cultural, para o territorial, né? Noções como a própria noção de subjetividade, né? Num direcionamento combativo a uma medicalização que encerra o sujeito a um diagnóstico,
homogeneizante. Então, a psicologia vem pensar esse sujeito que tem uma história, que tem um lugar, que tem desejos, né? O quanto a psicologia é importante nesse sentido aí, né? De combate desse lugar manicomial que vem se repetindo para além dos hospitais psiquiátricos, mas enquanto uma cultura, enquanto um lugar social, né? E aí a Gabi está falando aqui do psicólogo hospitalar, tinha sido falado acima da escola, o quanto a gente vai pensar para além da nossa área de atuação uma lógica crítica, né? Uma lógica comprometida. Não é uma psicologia, por mais que a gente fale de neutralidade, né? E é de neutralidade mesmo que a gente fala na clínica, justamente no respeito ao sujeito, né? Mas o quanto aqui eu quero convidar para uma outra não neutralidade, que é a não neutralidade em relação aos processos sociais. Essa psicologia que está localizada, que sabe o que quer, que sabe o que afirma, e eu acho que eu tenho acompanhado isso nas salas de aula, né? Alunas e alunos preocupados com isso. Então, acho que em tempos de exceção, não é o primeiro que a gente vive, provavelmente não será o último, e digo isso para além da pandemia especificamente. Tenho certeza que a psicologia faz a diferença e pode fazer. Então, quero agradecer ao Capi por esse espaço. Tentei ser muito breve para poder dar tempo da gente conversar um pouquinho, porque eu não ia sair daqui sem ouvir, mesmo que rapidamente, quem está aqui também podendo comentar no chat, enfim. Tá? Então, queria poder ouvir um pouco vocês também para a gente dialogar e pegar a Thaís um pouquinho antes de entrar na sala de aula, Roberta também, que sei que deve estar com horário, enfim. Oi, pessoal. Tereza. Estão me ouvindo? Oi. Eu acompanhei aqui, então, enquanto ninguém pergunta, vou aproveitar porque eu também entro em supervisão já, né? A gente tem essa dupla função da coordenação e da sala de aula, que é muito importante, até para não perder o contato com vocês. Queria agradecer muito a participação das queridas professoras, cada uma trazendo uma excelente contribuição, e principalmente a nossa parceria com o CAPI, né? Porque a gente entende essa importância, né, da organização dos alunos na construção desse movimento tão importante para o curso, né, e para a instituição, essa parceria que a gente consegue estabelecer, que a gente tenta o tempo todo ser transparente, crítico, e acho que tem sido bastante importante. Tá? E estou super feliz com esse primeiro evento aí, esse pontapé inicial. Como eu brinquei com o Fábio, a gente tinha que fazer pelo menos um bolinho, né? Para comemorar, e depois a gente continua, tá bom? Obrigada, gente. Beijos. Vamos continuar aí, né? Tem um tempinho ainda para algumas perguntas antes da gente ir para a sala. Beijo. Microfones e câmeras abertas, pessoal. E aí, gente, todo mundo agradecendo, né? Essa vibe de agradecimento. Então, enquanto as pessoas vão pensando em mais perguntas, eu vou deixar aqui também o meu agradecimento. Quero parabenizar, né, antes de mais nada, vocês, professoras, Tereza, né, também, por rapidamente vocês aceitaram essa nossa ideia de fazer acontecer um evento tão em cima da hora.
E agradecer também por essa parceria, essa transparência que a Teresa comentou. Tem sido muito importante para a gente conseguir aumentar o nosso espaço. Os alunos, gente, eu queria aproveitar e fazer essa convocação também, para, como a Melissa está trazendo, somos nós que vamos fazer as mudanças efetivas. Então, por favor, se vocês quiserem participar, saber mais sobre o CAPI, mandem mensagem, vamos com a gente. E é isso. Um abraço. Vamos ver se deu tempo de alguém pensar em alguma pergunta. Sabe o que eu falar? Fiz esse convite no início também, viu? Muitas tarefas para poucas mãos. Estamos lá abertos ao pessoal fazer com a gente. Oi, Fábio. Sou eu, Eliana. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Então, agradecer aí a sua iniciativa aí do CAPI, muito legal. Eu vou ter que sair agora que eu tenho aula também, mas com relação ao certificado das horas complementares, é automático? Como é que funciona? A gente vai... Fábio, deixa eu responder essa. Sobre as horas, a gente vai tirar a lista da presença e aí a gente manda para uma área dentro da secretaria que valida, tá? A gente tira o relatório do encontro aqui para vocês. E valida bom, de acordo com a instituição. Obrigada, Tereza. Nada, tchau. Então, tá ótimo. Tchau, tchau. Obrigada. Parabéns aí a todos os psicólogos e futuros. Pessoal, acho que é isso, né? Não sei se mais alguém quiser falar, senão eu vou interromper, vou encerrar. Fábio, eu só quero dizer rapidinho aqui do meu agradecimento ao CAPI, mais uma vez, por todas as iniciativas. Não vou nem falar só sobre essa, porque vocês são realmente demais. A participação, e como Melissa falou, é uma participação crítica também, assim, responsável, motivadora. Então, realmente, só acrescenta o curso, só acrescenta a psicologia. Então, dou toda a força para que todo mundo vá lá, participe. Quem não quer participar diretamente, mas indiretamente, ajudando em alguma coisa que o CAPI precise, divulgando, dando ideias. Enfim, eu acho que o CAPI são vocês e a gente precisa dessa parceria, dessa transparência, dessa construção coletiva. Então, só agradecer mesmo. E, de novo, dizer a todos, né, um feliz dia para todos nós. Tá bom? Já vou me preparando para a saída daqui a pouco, para ir para outra aula. Beijo, gente. Aproveitar para deixar meu boa noite também e um desejo de continuar esse papo, essa conversa, de poder ouvir mais vocês também e parabenizar o CAPI. Já parabenizei, mas quero parabenizar de novo, porque esse CAPI tá demais aí nos debates, estou gostando muito de acompanhar. Feliz Dia do Psicólogo e do Psicólogo para todas e todos nós. E obrigada, Roberta, Thaís, Fábio, pela oportunidade de hoje. E agradeço também, Melissa, você e a Thaís, por compartilhar esse espaço aqui com essas duas feras. É muito bom.
Capi, muito obrigada pelo convite. Tereza, agradeço imensamente aí todo o suporte que você sempre dá para todos os alunos e especialmente para todos nós professores. E um beijo aí para cada um de vocês. Boa aula para quem tem aula agora. E em breve a gente se encontra aí na Semana da Psicologia. Fábio, muito obrigada. E Tássia, muito obrigada pelo convite, viu? Ô, gente, tem que tirar um print da gente. Ligar aqui, De câmera aparecendo, né, Thaís? Também acho. A gente se sentir na sala dos professores tomando café, naqueles corredores. Verdade. Espera aí que eu tiro aqui. Tereza, vai abrir o seu, Tereza? O meu tá aparecendo vocês 4 aqui. Se você abrir a sua. Espera aí. Thaís já até arrumou o cabelo. Já até arrumei, gente. Espera aí, batom. Pronto. Fábio, a gente está bem na foto, Fábio. Na minha tela, a Tereza não tá. Tá tipo uma pintura. Uma pintura. Não sei nem que tipo de pintura ia ser essa. Ué, não aparece. Não agora sim, agora foi. Você consegue tirar a foto, Fábio? Eu tirei uma aqui, vou tirar mais uma. Espera aí que eu já... 1 minuto. Tá. Que é para eu não perder o print. Só bonito. Vamos mais um. Agora... Cadê Melissa no print, gente? Cadê Melissa? A Melissa precisa falar que aí joga ela. Eu estou aqui, com a câmera ligada, porque para ser organizado, né? Tem que falar. Na verdade, ele vai jogar por aqui. Vamos falando agora como se estivesse tomando café. Matando um pouco a saudade, né? Agora falta a Roberta. Isso, peraí. Roberta, pega o lugar para quem está falando. Registro de uma quarentena. Quem está falando aparece na tela para você. E aí quem aciona o microfone acaba entrando junto com a gente na tela e uma sai. Agora vai. A gente agora vai. Vai, Fábio, a gente fica aqui. Vai, agora vai. Foi? Mais uma. Aproveitando, né? Aproveita que eu não tô de pijama hoje. Eu não confesso que eu tô que nem aquele negócio de jornal nacional. Mas com certeza a gente se arruma da cintura para cima, né? Eu tô de chinelo. Isso, da cintura para cima, né, Fábio? Igualzinho Cid Moreira. Isso aí. Nesse friozinho, aquela meia flanelada, né, do home office. Eu estou subindo uma hashtag nova, que é a seguinte: pijama também é uniforme. Eu só acho. Exato. Queridas, muito obrigada, viu? Foi um super prazer conversar com vocês. Beijo, obrigada, menina. Obrigada a todo mundo que participou, que veio. Obrigada. Fábio, se cuida. Beijo, tchau. Tchau. Beijão, gente.